o maior planeta do Sistema Solar. Se pudéssemos abrir, caberiam 1.300 terras. Possui cerca de 79 luas, onde uma delas, Europa, acredita-se que possa existir vida. Quer saber um pouco mais sobre esse planeta? Então espera a vinheta que eu te conto. Este é Júpiter. Visto da Terra, aparece como uma estrela bem brilhante, magnitude -2,7. Alvo de muitas observações. Tem esse nome em homenagem ao principal deus da mitologia romana, equivalente a Zeus na mitologia grega. Está a 5,2 unidades astronômicas de distância do Sol, ou mais ou menos 750 milhões de quilômetros do Sol. Preenchido com 90% de hidrogênio e 10% de hélio, se Júpiter fosse 70 vezes mais pesado, ele poderia provocar fusão nuclear aqui. Ou seja, Júpiter poderia ser uma estrela, ou Júpiter é uma estrela fracassada. Com um diâmetro 11 vezes maior que o diâmetro da Terra, com um período de rotação de apenas 10 horas, acredita-se que aqui no centro de Júpiter existe um núcleo preenchido com hidrogênio líquido, o que provoca um campo magnético muito forte. Esse campo magnético, para você ter uma ideia, nós não conseguiríamos sobreviver. Esse campo magnético, assim como a Terra, produz aqui nos polos norte e sul do planeta auroras. Essas auroras foram registradas por algumas sondas. Várias sondas espaciais passaram por Júpiter, algumas para pegar velocidade, outras para estudar, o caso da sonda Galileu. A sonda Galileu demorou cerca de 10 anos para chegar ao planeta Júpiter e estudou as suas 4 principais luas. Além de coletar dados para identificarmos como é a atmosfera de Júpiter por conta dessas listras e o que é essa gigante mancha vermelha, observada em 1630 pela primeira vez e existente até hoje. Essa gigante mancha vermelha é uma grande tempestade. Essas bolinhas brancas pequeninas são pequenas tempestades. E por que uma tempestade pode durar muito tempo? Isso ainda é um mistério, mas nós já sabemos que essas pequenas tempestades, elas se juntam e elas formam tempestades maiores. Então, algo pode estar alimentando essa tempestade gigante. Quer saber o tamanho dela? Caberiam mais ou menos 3 planetas terras dentro dessa tempestade, que se move em sentido horário. Por que eu disse 4 principais luas? Júpiter tem 79 luas, entre regulares e irregulares. As luas são objeto de estudo desde Galileu. Galileu foi o primeiro que olhou para o céu e viu 4 corpos se movendo ao redor do planeta. Veja a importância disso. Em 1610, Galileu mostrou ao mundo, ou pôde perceber, que nem todos os corpos giravam ao redor do nosso planeta. Alguns corpos giravam ao redor de outras coisas. Nesse caso, 4 corpos girando ao redor de Júpiter. Esses 4 satélites estão entre os satélites regulares. Boa parte dos corpos que orbitam Júpiter são asteroides que foram capturados pela gravidade do planeta. Você já deve ter ouvido falar que Júpiter nos protege de asteroides.
Isso é verdade, mas também Júpiter atrai corpos para ele. Se os corpos passarem rasante por ele, podem entrar no nosso sistema solar e atingir Marte, atingir a Terra. Então, Júpiter nos protege? Sim, mas ele também é um pouquinho perigoso. Por que esse campo gravitacional tão grande? A massa de Júpiter é cerca de 2,5 vezes a massa de todos os outros corpos no sistema solar, exceto o Sol. Bom, mas antes de continuar, não se esquece de se inscrever no canal, coloca o curtir aí, isso é muito, compartilhe o vídeo, isso é muito importante para o nosso trabalho, para o canal crescer. Aulas de astronomia, biologia e física totalmente gratuitas. Então, ajude o canal a crescer, tá certo? Vamos continuar. Entre as luas regulares estão as luas galileanas, observadas por Galileu, que inclusive foi responsável pelos nomes Io, Europa, Ganimedes e Calisto. Ganimedes é a maior lua do sistema solar. Ganimedes é maior que o planeta Mercúrio. Se Ganimedes estivesse no lugar de Júpiter, seria considerado um planeta. Ganimedes é o único que possui campo magnético, o que nos leva a crer que ele tem um núcleo rochoso e um manto com água e gelo. A superfície, a crosta, rocha e gelo. Essas regiões mais escuras, da mesma forma que estudamos para a nossa Lua, estão as crateras. Calisto é, para mim, a lua mais bonita. É o corpo rochoso, é o corpo com o maior número de crateras no sistema solar. Por conta de sua forma, acredita-se que Calisto possa ter um possível oceano subterrâneo. É provavelmente o melhor ponto de pouso para os nossos astronautas. Calisto e Ganimedes exercem um campo gravitacional muito forte em Io. É até legal falar que Io, Europa e Ganimedes estão numa harmonia orbital. Enquanto Ganimedes dá uma volta, Europa dá 2 e Io dá 4 voltas. Voltando ao campo gravitacional, a gravidade de Calisto e Ganimedes afeta Io, assim como a gravidade de Júpiter. E isso faz com que Io sofra deformações. Essas deformações aquecem o interior do planeta, o que provoca a erupção. Aqui em Io, nós vemos muitas colunas de fumaça e lagos de lava. Io possui 12 vulcões, então é considerado uma lua vulcânica. A temperatura no vulcão chega a 1.700 graus Celsius. É maior do que a temperatura de Mercúrio na parte iluminada pelo Sol. Dessa forma, se torna muito interessante estudar essa lua, já que ela está muito distante do Sol e a temperatura em sua superfície é muito baixa. Entre Io e Ganimedes, temos o corpo mais liso do sistema solar, de albedo 0,64. A lua Europa possui um brilho muito interessante por conta de refletir uma quantidade muito grande de luz. Essa lua possui uma crosta de gelo e possui uma atmosfera rica em oxigênio. E essas regiões mais amarelas indicam a presença de cloreto de sódio. Já percebeu alguma semelhança com o nosso planeta? Cloreto de sódio significaria então que os oceanos por baixo dessa crosta de gelo são salgados. Tudo indica que o núcleo de Europa é composto por ferro e níquel, assim como o nosso núcleo. A crosta, silicato e gelo. A única diferença, ou a grande diferença para o nosso planeta, é a temperatura. A temperatura de Europa fica entre menos 220 e menos 160 graus Celsius. É uma temperatura muito baixa.
Nós não viveríamos nessa temperatura, mas nós conhecemos algumas bactérias que viveriam. Isso quer dizer que essa Lua pode abrigar algum tipo de vida. Isso foi percebido pela sonda Galileu, que quando estudava Júpiter e essas luas galileanas, conseguiu perceber essas características. Ficou um bom tempo aqui. Inclusive, quando a sonda foi ser descartada, um grande cuidado que a NASA teve que ter foi não deixar que ela caísse em uma dessas luas, já que a sonda possuía bactérias que poderiam originar vida nessas luas. Então, o que fez a NASA? Fez a sonda mergulhar em Júpiter. A sonda mergulha 150 quilômetros no planeta, conseguindo coletar várias informações sobre a atmosfera, sobre essas listras, e levou apenas 58 minutos para ser destruída. 10 anos para chegar, 58 minutos para ser destruída. A sonda Cassini, que foi até Saturno, também coletou dados de Júpiter. Várias sondas anteriores a Galileu já tinham coletado dados. E a NASA, este ano, aprovou o lançamento de uma sonda em 2025. O objetivo dessa sonda é estudar a Lua Europa e verificar a existência ou não de vida extraterrestre, o que seria uma descoberta muito importante para os astrônomos. Bom, por hoje é isso. Sobre viagens espaciais, falaremos em uma outra aula sobre astronáutica. Por hoje ficamos por aqui e semana que vem, hein? O que será? Saturno? O desenho acho que vai ficar legal, hein? Até mais. Tchau, tchau.